Daremos agora sequência às entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Jundiaí, aqui na cobertura das eleições municipais pelo Novo Dia. Ao meu lado está Anselmo Brombal. Rodrigo, essa série é uma série que dá oportunidade a todos os chamados prefeituráveis de expor suas ideias, suas opiniões, e nós fizemos o convite a todos. Dois não conseguimos. O Alexandre Pereira, que não conseguimos contato, e o Gustavo Martinelli, que se recusou a participar. Respeito à decisão, não quero nem saber o motivo, mas os demais falarão aqui, ou falam aqui, dentro de um tempo, vou dizer, limitado, nada exagerado e nem nada muito reduzido. O Silas Feitosa é pré-candidato a prefeito pelo PRTB. E não é a primeira vez que o Silas é candidato, não é mesmo, Silas? Sim, eu já fui em 2020, né? Pelo mesmo partido, eu tive a oportunidade de disputar a eleição. E você fez quantos votos, lembra? Fiz 5.700 e alguma coisa, Anselmo. Era a primeira eleição minha, eu estou na vida pública já há muitos anos, sempre trabalhando nos bastidores, longe dos holofotes. Foi uma primeira experiência eleitoral e eu fiz uma campanha muito modesta, com uma equipe muito reduzida. As condições conjunturais do país também eram muito difíceis, a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi a minha introdução aqui na vida pública, eleitoralmente falando. Eu saí muito satisfeito, fiz uma votação similar à de partidos grandes, a do vice-prefeito, na época que disputou a eleição também. Então, assim, dado o quadro geral, eu fiquei muito satisfeito com a aceitação que o meu nome obteve na cidade, tanto assim que eu venho novamente como pré-candidato. Silas, a gente sabe que Jundiaí é uma cidade de grande porte, né? Vamos pensar assim. E assim como toda cidade, ela tem as partes positivas e as partes negativas, né? Na sua visão, como que você vê Jundiaí nos dias de hoje? Olha, eu vejo com muita preocupação. Eu não seria pré-candidato se tudo estivesse bem e se Jundiaí estivesse num bom caminho. Eu olho hoje para a situação geral de Jundiaí e ela é bastante preocupante. Há uma ênfase exagerada nas conquistas que nós obtivemos no passado. Não, poxa, Jundiaí é segunda nisso, 15ª naquilo outro. E eu já ouço essa história faz 30 anos aqui em Jundiaí. Até o governo comunopetista, que governou a cidade de 2013 a 2017, repetia esse mantra. Então, a pergunta que eu faço, né, para a população, até quando nós vamos ficar vivendo de conquistas do passado? Recentemente, eu conversava com o ex-prefeito Ibis Cruz, que está nos ajudando a montar um plano de desenvolvimento viário da cidade. Ele dizia: Silas, nós resolvimos os principais problemas da cidade lá atrás. Eu abri as principais avenidas, a 9, a 14 de dezembro, a Imigrantes, a Frederico Ozanam, que são as principais artérias da cidade, que permitiram que a cidade obtivesse, nos anos subsequentes, o seu desenvolvimento econômico e social. E parece que Jundiaí passou a existir em 2017. E não é assim, não é? Então, há uma gastança desnecessária de dinheiro com propaganda, parece que para ficar inculcando na população que Jundiaí é a oitava maravilha do mundo. É uma boa cidade, nós sabemos disso. Eu amo essa cidade, todo mundo gosta de morar aqui, só que eu reitero a pergunta: até quando nós vamos viver de conquistas do passado? Enquanto isso, eu vejo a Ponte São João, por exemplo, parecendo uma filial da Cracolândia. O meu bairro, na Vila Ares, aqui, eu não deixo a minha filha de 17 anos andar sozinha. Há uma preocupação evidente por parte de todos os moradores com essa violência que cresce assustadoramente. Eu tive lá na ponte recentemente conversando com os moradores, com os comerciantes. Chocante as histórias que você escuta. Pessoas relatando coisas absolutamente tenebrosas. Olha, Silas, eu tive que voltar a morar aqui no bairro com os meus pais, que são idosos, porque a casa foi invadida, ameaça de morte. Então, até quando nós vamos conviver com essa situação degradante, né? Então, assim,
E nada é feito de substantivo, de efetivo, para modificar essa realidade. A gente vê aí a propaganda, aliás, se gasta um volume extraordinário de dinheiro, né, com propaganda, enfatizando o fato da cidade ser a cidade das crianças. Aí você vê a garotada fora de creche, as mães querendo trabalhar e não podem, você vê escolinhas públicas sendo fechadas por medidas insensíveis de burocratas que não se põem no lugar das pessoas, né? Isso aconteceu lá no bairro do Fernandes, aqui no centro de Jundiaí, uma escolinha tradicional, sabe? Então a gente vê essa insensibilidade, esses problemas se acumulando e a propaganda dizendo uma outra coisa absolutamente diversa. Eu tenho dito que há duas Jundiaís hoje, uma da propaganda e a outra real. E essa Jundiaí real que nós precisamos olhar com mais generosidade, com mais atenção. E eu não falo isso com satisfação, eu não falo isso com uma alegria no meu coração, porque é triste ver a cidade perdendo a sua boa qualidade de vida. Então nós temos hoje uma propaganda, uma cidade que se construiu e que existe só na cabeça de dois, três, e a cidade real que gradativamente vai caminhando para um processo de degradação. Você nasceu em Jundiaí, ou está aqui há muito tempo, né? Eu vim para Jundiaí com 2 anos de idade, Então Anselmo. você nasceu aqui. 2 anos. Você nasceu aqui. Você, na última eleição, você falou que foi uma campanha modesta, foi limitada, inclusive, pelos efeitos da pandemia que já tinham começado, né? Dessa vez, você vem mais firme, pelo que entendi, e vereadores que candidato a prefeito sozinho, é a mesma coisa que enxugar gelo, né? Você tem uma chapa, um grupo de vereadores, de candidatos a vereadores? Tem uma boa chapa, aliás, nós conseguimos, neste ano, construir bons candidatos, né, que acreditam na nossa proposta para a cidade, proposta que nós vamos difundir no processo eleitoral, nós estamos ainda no processo de pré-campanha. Pessoas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de bom candidato, de pré-candidato que nós temos, o Gonçalo do Divino, por exemplo. Uma figura renomada, que Jundiaí, muito conhecida, ligada à área dos esportes, né? Foi fisioterapeuta do Sica Divina durante muito tempo, né? Curou a Mágica Paula e tal. Então, é um dos expoentes hoje que faz parte do nosso grupo. Tem o Felisberto Negri, que é o meu pré-candidato a vice, uma figura conhecidíssima aqui em Jundiaí, obteve 6 mandatos na Câmara de Vereadores, foi presidente da Câmara, gerente da antiga Dessa, que geria as nossas rodovias estaduais, um homem que tem uma vasta experiência política administrativa. Então, a gente vem realmente para oferecer à cidade uma alternativa de oposição, não uma oposição irresponsável que faz as críticas sem apontar soluções. Não, eu reconheço que Jundiaí é uma boa cidade para se viver, a gente olha para trás e tem a humildade de reconhecer o grande trabalho do senhor Ari Fossen, do Valmor, do Pedro Fabro, do Ibis Cruz, que para mim é o melhor prefeito de Jundiaí dos últimos 50 anos, é o JK de Jundiaí, mas a gente também enxerga que a cidade tem um potencial extraordinário, uma vocação promissora que é pouco ou quase nada explorada. Né? Então, eu vejo que o dia que a cidade tiver uma administração realmente, uma concepção de cidade, sabe, um prefeito que seja um líder e não um burocrata, eu acredito que a população vai olhar e chegar à conclusão inexorável de que nós estávamos tendo muito pouco, estávamos conformados com migalhas ante ao potencial extraordinário que essa cidade tem de ser a melhor do Brasil. Você comentou, Silas, a questão da segurança, né? Você deu uma ênfase que realmente Jundiaí, que você trouxe pra gente, que é uma cidade que está insegura em alguns bairros, né? Qual que é a solução, você acha, para isso? Olha, embora a competência pela segurança pública recaia em grande medida sobre o governo do estado, o prefeito não pode ficar
de mãos atadas, sentado dentro de uma sala, assistindo a sua população sendo aviltada pela criminalidade, não é isso? O que que eu vejo hoje? Foi criado pela atual gestão um departamento para cuidar da segurança pública, mas eu não vejo nenhuma ação articulada, bem pensada e efetiva que, de fato, reduza a criminalidade em Jundiaí. Eu não falo nem de sensação, porque são fatos, é a própria realidade e a população atesta isso, né? O que que eu vejo hoje? Em 2020, eu propus bases fixas da Guarda Municipal em diferentes regiões de Jundiaí. Ontem, ontem eu estava na região da Zona Oeste da cidade. Fiz uma grande reunião lá e a grande queixa. Aqui não tem banco, aqui não tem lotérica, porque se vier amanhã eles vão embora, dado ao número excessivo de assaltos, né? Então, nós temos que colocar a Guarda Municipal, e a nossa Guarda é muito boa, a nossa Guarda é muito respeitada, a população tem um carinho especial pelos nossos guardas, e ela é, de fato, uma boa Guarda. E eu quero, se Deus me der essa oportunidade, se a população, no processo eleitoral, me der a chance de assumir essa cidade, eu quero, sabe, ser um parceiro dos guardas municipais e descentralizar a presença da guarda. A presença física de um policial, ela reduz drasticamente essa audácia dos bandidos, né? Ele sabe que lá a polícia vai chegar depois ou não está presente por ali, o camarada fica mais audacioso. Então, nós temos que deslocar a guarda para essas regiões. Eu tenho uma ligação, vamos dizer assim, ideológica com o governo do Estado, ajudei o governador Tarcísio e também sei que ele será muito sensível com relação a isso. Eu conversava com uma autoridade do governo do Estado esses dias, e ele dizia: Silas, nós temos aí o BAEP, que é uma força policial de alto nível, e o interior está requisitando muito essa estrutura policial. Por que que nós não podemos ter aqui em Jundiaí também? Então, assim, eu vejo a questão da segurança pública como um desafio muito grande, e eu vou enfrentar isso com muita coragem. Eu sou um político mais à direita, e nós precisamos ter linha dura nisso. Nós não podemos brincar, porque uma cidade ela perde a sua qualidade de vida em 2, 3 mandatos. E esses 2 últimos mandatos, a cidade se degradou bastante, embora a propaganda oficial diga o contrário. Normalmente, os pré-candidatos, os aspirantes à prefeitura, eles já vêm assim estudando a cidade há algum tempo. E nunca sozinhos, sempre um grupo de apoiadores, não necessariamente candidatos a vereador, nem filiados a partido, mas normalmente há um grupo que conhece a cidade e levanta seus problemas. Você tem aí como pré-candidato a vice o Felisberto Negri, que 28 anos na Câmara. Se não conheceu a cidade, pelo menos se acostumou. Então, no entender de vocês, ou no seu entender, qual é o principal problema de Jundiaí? Olha, eu não citaria um problema, porque eles acontecem todos concomitantemente, né? Acho que um governo ele precisa ter uma unidade estratégica, mas se hoje eu fosse atacar um problema central, seria a segurança pública, porque se você está morto, você não pode aspirar a mais nada, né? Se você vive sob constante ameaça de ser assaltado, roubado, você vive num processo de estresse extremo. Esses dias, agora em janeiro, eu fui com a minha família para Viena para conhecer o sistema de bonde elétrico lá, que é uma área aqui em Jundiaí que precisa ter uma atenção especial também, essa área de mobilidade. Até o Negri vai me ajudar muito nisso, a propor aí um plano factível para a gente implementar na cidade. O próprio Ibis Cruz está me ajudando muito nessa questão, ele que é um craque nisso. E a minha esposa estava tensa dentro do bondinho, com a bolsa aqui do lado. Aí eu tive que olhar para ela e dizer: poxa, você não está lá
lá no Brasil. Ela acordou, falou, poxa, é verdade. Então, assim, veja o nível de exasperação, de medo ao qual o brasileiro está submetido hoje. Nós somos um país com 50 mil assassinatos anuais. Houve uma queda drástica agora nos últimos 4 anos do antigo governo, mas a violência voltou a crescer, até porque quem está aí aprova, né, roubos e até passa a mão na cabeça de marginal. E essa atmosfera de violência, ela causa problemas de toda a natureza. As pessoas andam assustadas. Às vezes eu tô andando na rua, tal, e para alguém para conversar, e até que a pessoa te identifique, ela está sob uma tensão extenuante. Aí você acalma, depois a pessoa cai em si, aí ela vai passar a te ouvir. Isso não é normal, Anselmo. Esse estado de coisas não é normal. O brasileiro vive estressado, vive sob constante ameaça, medo, exasperação. Veja, eu moro aqui na Vila Arens. Os pais me dizem, Silas, eu não deixo a minha filha andar, eu faço a mesma coisa. À noite o pessoal quer andar ali com o cachorrinho, tudo escuro, um ambiente de meio que inóspito. Então, assim, isso acaba acarretando doenças psíquicas. Então, veja as consequências de uma cidade em que o poder público, o chefe do executivo não tem capacidade de resolver essas questões. Eu ouço esse palavrório oco aí, porque a gente ama Jundiaí, quem ama Jundiaí vai amar o meu burocrata. Quem ama, cuida. Como que eu amo se eu não forneço coisas básicas para a população? Não é isso? Então, assim, esse estado de coisas precisa de uma mudança e uma mudança rápida. Então, se eu tivesse hoje que dizer a você, olha, esse assunto aqui eu vou focalizar ele. A segurança pública, né? Claro que nós temos problemas, muitas queixas na área da saúde, por exemplo, demora-se muito para os atendimentos médicos, a gente tem uma proposta para essa área também. As pessoas estão revoltadas com esse nível de engarrafamentos hoje em Jundiaí. Engarrafamento era uma palavra que nós só ouvimos lá de São Paulo. Hoje está acontecendo aqui em Jundiaí. As pessoas estão levando um tempo demasiado para chegar em suas casas, não é? E nada de efetivo tem sido feito. E as pessoas estão enxergando isso. Então, assim, mas eu diria a você que nós vamos, se tivermos essa oportunidade, é uma pré-campanha ainda, estamos discutindo essas questões, mas no processo eleitoral nós vamos apresentar um programa factível para ser implementado nos próximos anos, né? E o que eu vejo hoje é que as coisas são feitas aleatoriamente, assim. Dá na cabeça lá do burocrata, ele vai lá e faz como que a cidade não tivesse uma unidade estratégica, é um governo sem rumo, né? E fica assim à mercê de marqueteiros. Esses dias eu dei uma entrevista aqui numa rádio da cidade, falei de um problema sério que está acontecendo aqui em Jundiaí, uma inversão de prioridades, não é? Não foi implementado nos últimos 8 anos um programa de habitação popular na cidade. Cidade só priorizando condomínios de alto padrão, e eu não sou contra que se desenvolva, que tenha. Eu acho que todos os estratos da população precisam ser atendidos. Agora, um governo existe, ou deve existir, para priorizar os mais humildes. E as pessoas estão indo embora de Jundiaí porque não aguentam mais os altos custos dos aluguéis. Custo de vida aqui está ficando muito alto. Mas o que o governo tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Ele não prioriza os mais humildes. Então as pessoas estão desassistidas. E com isso vai se gerando um certo ressentimento nas pessoas, né? Aí no outro dia já teve lá uma capa lá de jornal. O governo vai fazer tantas casas, não sei, vai fazer quando? Teve 8 anos, não é isso? E só respondeu para dar uma resposta à minha entrevista, ou seja, passa para a população que é um governo desorganizado, sem uma linha estratégica de atuação e sem priorizar os que mais precisam. Eu digo sempre e reitero, governar é distinguir entre o essencial
e o acessório. Político que não sabe disso não devia nem pleitear um cargo público. Deixa eu aproveitar um gancho da sua fala, que você falou sobre a questão de mobilidade, né? Você está no PRTB, que é o partido do saudoso Levi Uhum. Fidelix, que era o homem do aerotrem, né? Você acha que existe alguma solução hoje para a mobilidade aqui em Jundiaí? Eu acho que nós temos que agir no sentido de dar às pessoas uma alternativa. Por exemplo, eu falei do bondinho elétrico. Eu vejo que é um programa absolutamente viável para se implantar aqui na cidade. Não do dia para a noite, já há estudos que foram feitos e vamos reaproveitar isso. Eu não vejo nenhuma impossibilidade de você interligar, por exemplo, aquela região da Colônia até a Vila Arens, com um bondinho. Bondinho é um bonde elétrico, ele é um meio de transporte limpo, né? E é confortável, aconchegante, e você pode estimular as pessoas a deixarem os seus carros em casa e de bondinho, aqui do Secap, aqui do terminal, até o nosso centro. Então, assim, nós temos que sonhar grande. Eu acho que o político tem que ser ambicioso, e eu sou ambicioso. Eu fico vendo e ouvindo esse palavrário oco, não, porque nós somos isso, somos aquilo. Cadê? Aí eu vou para fora e vejo a cidade se desenvolvendo num nível tão elevado e nós aqui com essa visão provinciana, comemorando mesquinharia. Então, assim, nós temos potencial, e o potencial extraordinário. Eu olho para Jundiaí e vejo condições objetivas de ser a melhor cidade do Brasil. Não é? Agora, precisa ter um líder político. E nós não temos hoje. Nós temos burocrata. Gente que fica atrás da mesa tomando decisões, só olhando para os números frios, não é? Completamente insensível e fechado para o mundo e repetindo a mesma ladainha sempre. Então nós temos que ser ambiciosos no sentido positivo do termo, nos colocar em comparação com as melhores cidades do mundo. Eu digo, para quem gosta de futebol, que Jundiaí é um Real Madrid jogando na retranca, satisfeito por estar ganhando de 1-0 ou estar empatando. Não é? Então é a visão que eu tenho da cidade hoje. Você falou do bonde de Viena, só para lembrar, ele é um dos mais antigos do mundo. Pois é, Acho que veio logo depois do metrô de pois Londres. é. Mas aí é história, É a outra história. história. Silas, a gente sabe que uma campanha política não é feita na base só do amor. Você não vai ter um monte de gente trabalhando por você porque você é bonitinho, ou porque você é galã, ou porque você conta uma boa piada. A gente precisa pagar essas É, pessoas. O dono da gráfica vai vai receber. cobrar, o produtor de TV vai cobrar, todo mundo vai cobrar. E uma campanha, então, custa dinheiro. Você tem alguma estimativa de quanto o PRTB vai gastar nessa campanha? Olha, a gente tem lá uma equipe cuidando disso, fazendo os levantamentos. Vai ser uma campanha que eu digo enxuta, porque eu não tenho fundo eleitoral. Eu não uso o famigerado fundão eleitoral. Então, é óbvio que nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldades do que os outros, né? Nós vamos procurar otimizar os nossos recursos. O que os outros fazem com uma gastança extraordinária, eu estou vendo aí nas redes sociais, essas reuniões que eles organizam. Santo Deus, eu falo, meu Deus do céu, onde essa gente arruma tanto dinheiro para fazer essas coisas, né? Então, assim, nós não temos acesso ao fundo eleitoral. Eu estou contando com o apoio de pessoas que acreditam na minha pré-candidatura, pessoas que têm me procurado e dito, "Ô, Silas, eu vou investir um pouco na sua campanha, pessoalmente, porque eu acredito em você. Eu acho que você representa hoje aquilo que eu gostaria de ver na minha cidade. Então, assim, vai ser uma campanha, mais uma vez, modesta. Mas eu tenho uma crença inabalável, sabe? Por mais que o gigante pareça muito difícil de ser derrotado, eu acredito muito na força das ideias. Tem uma frase do grande poeta alemão Goethe que dizia que a maior força do planeta é a força da personalidade humana. Eu sei que tem que haver recursos para chegar até o eleitor, muitas vezes indiferente.
você precisa de certos investimentos, mas eu acredito que nós vamos ter condições suficientes para atingir toda a cidade e a cidade ficará sabendo que eu sou pré-candidato e serei candidato a prefeito e quais serão as minhas propostas. Hoje, a internet facilita muito as campanhas, né? Você faz lá alguns investimentos e consegue distribuir o seu material praticamente para toda a população. E isso, obviamente, em conjunto com outras ações estratégicas. Eu, há mais de 25 anos que eu faço campanhas aqui em Jundiaí, aprendi um pouquinho. O Felisberto Negri também é uma pessoa muito experiente nessa área, tem outras pessoas que nos auxiliam. Então, eu acredito que com muito pouco nós vamos fazer muito. A gente, só para a gente poder se situar, você comentou, por exemplo, da história sua, né, de 25 anos aqui, né? No primeiro mandato do atual prefeito, você fez parte da Escola de Gestão Sim, Pública, né? Você ficou até 2019, foi? 2020. 2020, né? E por que que você saiu? Por que você achou que não estava mais fazendo sentido para você continuar na atual administração? Olha, foi uma oportunidade muito boa que eu tive e sou grato ao atual prefeito por essa oportunidade, né? Tive uma experiência administrativa muito boa, pude implementar ali coisas importantes, principalmente voltadas para o pessoal da educação. Fiz uma reunião recentemente com algumas professoras e elas me diziam: pô, Silas, que saudades das capacitações, das formações que você disponibilizava lá para a gente, né? Então, assim, mas eu sou um homem de direita, eu sou um político de direita. Embora muita gente não saiba, nós temos aí um governo de esquerda, né? Nós temos um governo tucano, temos um governo que está implementando aqui em Jundiaí a famigerada Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda perniciosa, né? Muita gente não sabe muito bem do que é isso, é um assunto pouco difundido, e quando é difundido é pelo viés positivo, tem que erradicar a pobreza, tem que melhorar a igualdade de gênero e essa embalagem bonita que a esquerda usa para vender os seus produtos perniciosos. Então, por exemplo, na educação, eles terceirizaram a nossa educação para uma fundação bilionária aí, de uma bilionária do Banco Itaú, que é a Fundação Alana, né? Esse tal da cidade das crianças, que deixa as crianças fora das creches, que fecha a escolinha infantil, esse programa veio de fora, não é aqui de Jundiaí. Ou seja, a nossa educação hoje não é definida, as diretrizes não são estabelecidas pelo chefe do executivo, terceirizou, até porque não entende muito de educação. Então, o que acontece? São coisas que estão acontecendo aí e que precisam assim, imediatamente de uma mudança de rumo completa, não é isso? E eu tenho visto isso com muita preocupação e no período eleitoral a gente vai ter o tempo necessário para discutir isso com maior profundidade. O É uma analogia para ver se serve para Jundiaí. Certamente o seu pré-candidato a vice, o Felisberto Negri, deve se lembrar que a rodovia dos Bandeirantes, ela foi projetada para ter um canteiro central e nesse canteiro correria um trem expresso de Jundiaí, de Campinas a São Paulo. Nós falamos do bondinho, ou um metrô de superfície, qualquer nome assim, vai. Nós temos condições de implantar algo parecido nas nossas avenidas? Olha, a tecnologia hoje nos permite uma série de medidas. Eu vou vou me recordar aqui, em 2019, eu estabeleci um contato com o governo de Israel por meio do consulado de Israel aqui de São Paulo. Eu tive com eles algumas vezes e é impressionante a capacidade que os israelenses têm de produzir novidades em todas as esferas da administração pública. E eu estabeleci ali um protocolo de intenções
com uma cidade chamada Nesher, uma cidade israelense. Israel hoje é o maior destino de capital de risco do mundo, esse dinheiro que vai para as inovações, para as famosas startups. Depois eu saí lá do governo e isso foi interrompido. Agora eles estão indo para a China, é um país autoritário, comunista, e abandonaram a democracia israelense. Então, assim, eu quero retomar isso, porque Israel hoje é o centro mundial da criatividade e eles podem nos ajudar muito em muitos aspectos. Com a pergunta anterior que me foi feita, dizia o seguinte: por que você se afastou? Justamente por essa diferença profunda e abissal e inconciliável de visão de mundo. Enquanto o sujeito está estabelecendo relações com o mundo autoritário, com o mundo fechado, com o mundo que representa um movimento nefasto que produziu 120 milhões de cadáveres ao longo do século XX, eu estou querendo estreitar relacionamentos com o mundo livre, com o mundo democrático. Então, assim, há uma diferença aí que não dá para a gente juntar, não é? Por exemplo, durante a pandemia aqui em Jundiaí, eu estava do lado do presidente, ele estava ao lado do João Dória. Então, são posições absolutamente distintas. Aí me parece que houve aí uma mudança, tal, mas é uma coisa que a população sabe que é oportunística, não é? Não representa o ideal do sujeito. O sujeito não partilha dessas crenças, da visão de mundo que os direitistas genuínos, corajosos, né? Os patriotas, os defensores do agronegócio, da família, da liberdade de mercado. E, e, e essas diferenças foram ficando cada vez mais gritantes. Eu tomei a decisão de me afastar, sem nenhum problema, sem nenhuma crise, sem insultar, sem ofender, até porque um processo eleitoral, ele se trata não de derrotar uma pessoa, mas de ir ao encontro do eleitor e dos seus anseios, não é? Então, assim, eu vejo e reitero esse potencial que a cidade tem e eu vou buscar soluções onde elas existirem. E é perfeitamente possível a gente implementar em Jundiaí essas tecnologias de mobilidade urbana. E é bom lembrar, Anselmo, quem destruiu o sistema de transporte ferroviário no estado de São Paulo foi o PSDB, dessa turma aí. São tucanos, eles destruíram esse meio de transporte eficiente, que servia muito bem à população. Eu cansei de ir para o interior de São Paulo nos nossos trens. Agora o governador, muito bem instruído e também com uma visão estratégica de longo prazo, vai nos trazer aqui o nosso trem de volta, não é? E eu acho plenamente possível a gente recuperar a capacidade de São Paulo de estar na vanguarda do Brasil depois de 30 anos sob o comando do PSDB. E aqui em Jundiaí eu espero que isso se repita também. A gente sempre fala da questão da linha férrea, né, Sim, Anselmo? Que a eu gente sou um é defensor bastante daquela linha. saudosista em relação a isso daí, né? Acho que é interessante. E antes de você, deixa eu só cortar rapidamente. O Silas falou a questão do Israel, da questão da tecnologia, na questão da inovação, e Israel realmente está à frente com muitas startups e muitas das referências de tecnologia e inovação acaba vindo de lá, né? Você acha que Jundiaí conseguiria suportar? Porque hoje a gente sabe que a inovação, assim, na cidade, não estou falando em termos de governo, tá? Estou falando em relação aos empresariados e tudo mais, né? Você acha que a gente conseguiria trazer inovação para que as empresas aqui pudessem crescer ainda mais? Claro, claro. Eu vejo o poder público como um facilitador. Eu sou adepto da ideia de que o Estado tem que ser limitado, né? Até eu quero implementar aqui em Jundiaí, se eu tivesse essa oportunidade, e no processo eleitoral, eu quero discutir isso com as pessoas, sobretudo com a classe de empreendedores, a classe empresarial, um plano de liberdade econômica. Nós precisamos reduzir algumas taxas. Claro que há a contrapartida, o
poder público também tem que enxugar os seus gastos, e há um desperdício de dinheiro hoje aí exorbitante, né? Eu dei o dado aqui das propagandas, que para mim é dinheiro rasgado e jogado na lata do lixo, que estão sendo muito mal empregados. Mas eu quero discutir isso com os nossos empresários para estimulá-los a irem até Israel. O poder público tem que ser um facilitador, ele tem que orientar as pessoas para um plano de desenvolvimento geral. E os pormenores o próprio empresário faz. Quando eu ouço esse palavrório todo aí de que Jundiaí é isso, Jundiaí é aquilo, isso se deve em grande medida ao papel dos empresários. Jundiaí, além de ser otimamente bem posicionada geograficamente, a gente está nos entroncamentos das principais rodovias do Brasil, no centro do PIB nacional, tem aqui aeroportos de Viracopos, Congonhas, o Porto de Santos, saída para todo lado. Então, isso acaba atraindo esses investimentos que, às vezes, essa gente fica aí fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Eles não têm responsabilidade nisso. Naquilo que é responsabilidade deles, eles têm deixado muito a desejar. Então, o empresário local e o empresário brasileiro, de um modo geral, ele é inovador. A gente faz muito com muito pouco. Veja, nós temos um governo federal hoje que trabalha contra a classe empresarial e o país não quebra. Agora mesmo fizeram uma reforma tributária aí que vai trazer enormes prejuízos para a classe média brasileira, para os empresários brasileiros, e a gente sempre acaba arrumando uma solução para sair desse emaranhado, dessas armadilhas que o Estado brasileiro acaba implementando. Nós somos um país, infelizmente, socialista. Nós estamos tentando desmontar essas armadilhas que o socialismo vai colocando no nosso caminho. E Jundiaí, eu creio que pode ser uma referência para o Brasil nesse aspecto também. Eu vou buscar, se Deus me permitir, a população no processo eleitoral vir a me dar essa oportunidade, me alinhar com quem quer ver Jundiaí lá no topo. Porque quem ama Jundiaí de verdade, cuida bem dela. Uma informação, aliás, duas. A destruição das ferrovias, não ratificando, nem retificando, começou com o Juscelino Kubitschek na presidência, quando ele trouxe as montadoras do automóvel. O acordo era: vamos fazer rodovia e para ter competitividade, vamos arrebentar com as ferrovias. São Paulo teve um governador chamado Carlos Alberto Carvalho Pinto, que tratou de detonar de vez. E aí, os outros continuaram essa coisa. Segunda informação, Estado de Israel, país Israel. Não discuto ideologia, se ele é de esquerda, de direita, não me interessa. Se você olhar o mapa, o Estado de Israel é um ponto, uma pulguinha no mapa. Domina todos os vizinhos. Os egípcios, sírios, libaneses, jordanianos, os iemenitas. Guerra dos Seis Dias em 1967, 6 dias ele liquidou a fatura. Eles pegaram o deserto, transformaram a água do mar em água doce. Hoje eles plantam uva onde era deserto. Então, tem tecnologia. Agora, vamos a outra pergunta. Nós falamos sobre... Você falou da questão da educação, falou da questão da segurança, falamos de mobilidade. E a nossa saúde? Jundiaí está bem? Olha, comparado às cidades ao nosso entorno, ela está boa. Agora, eu sempre digo que nós devemos nos comparar com a gente mesmo. Diante das nossas possibilidades, diante do que a gente pode fazer, ela está boa? Eu acho que não, porque eu ouço muitas queixas, muitas queixas. Nós tivemos o governo comunopetista de 2013 a 2017, que desarticulou, que, vamos dizer assim, prejudicou muito a atuação do Hospital São Vicente, que é o nosso hospital de referência. Esse governo veio e deu uma arrumada na casa, a bem da verdade. Mas, você veja, nós temos hoje 2 UPAs que estão há mais de 10 anos que eles não entregam. 2 UPAs, 10 anos. Isso aí é uma confissão pública de incompetência.
não é? E a população clamando por atendimento médico rápido e não tem. Por outro lado, nós temos um sistema médico aqui em Jundiaí que é de alto nível. Nós temos clínicas, nós temos os hospitais privados. E a pergunta que eu faço, por que a gente não integra a rede pública à rede privada? Qual a dificuldade? O cidadão lá na Almirante Chaves tem a necessidade de uma ressonância. O poder público não tem, ou não tem no prazo necessário, no tempo que ele necessita. Por que eu não posso mandar esse cidadão ser atendido por um hospital particular? Qual a dificuldade de eu entrar no entendimento com a rede privada médica? Não faz sentido você ter um grande aparato médico particular, privado, e o cidadão do lado, às vezes, precisando daquele serviço médico, a rede pública não tem, o cidadão não tem o plano de saúde e o poder público não consegue desatar esse nó. Então, às vezes, eu fico inconformado com essas coisas. Eu faço essas perguntas. Qual a dificuldade de se entrar no entendimento, rede pública e rede privada? Você tem os horários da noite em que muitos hospitais, clínicas ficam fechados lá, ou os seus aparelhos inoperantes. Por que o cidadão não pode se deslocar da casa dele? É uma vez só. Ir lá, faz o exame médico, volta para sua casa, pega no outro dia. Então, assim, é o que eu disse numa das respostas anteriores. O poder público tem que ser o agente facilitador. O líder político, ele tem a cidade na cabeça dele, uma visão de cidade. Não significa que a gente vai resolver tudo, é impossível. Mas tem coisas que são assim básicas, rudimentares, e que hoje o cidadão está desassistido por falta dessa capacidade de pensar a cidade. Então, assim, eu falo sempre, o Brasil precisa de líderes, de burocrata. Eu tenho uma grande estima por técnicos, por especialistas, mas ele tem que ser liderado. Ele não pode ser o proponente das ações públicas. Por que o Brasil, até alguns anos, era um país que caminhava bem, não é? Porque ele tinha bons líderes, tinha lá os seus erros, cometiam os seus desatinos, mas de um modo geral você tinha uma elite intelectual que governava o nosso país. Hoje isso baixou demais. Então essa ênfase até foi introduzido aí pelo João Dória, eu não sou um político, eu sou um gestor, como se isso fosse uma vantagem. Isso não é vantagem, não. A gente precisa desmistificar isso. Política é vocação, não é? Se o sujeito é um mau político, isso é outro problema. Agora, a política, a boa política, ela incute no cidadão essa capacidade de liderar e de ver o todo. Aí eu vou me cercar das melhores cabeças para que, nas respectivas áreas do governo, as coisas andem. Então, na saúde pública, eu vejo isso. Dá para resolver criando uma espécie de medicina Jundiaí, entrando no entendimento com a rede privada. Todo mundo vai ganhar, inclusive a rede privada e a população, principalmente, que vai ter um atendimento rápido, ágil e no seu devido tempo. Legal. Silas, vamos deixar um pouco o Silas pré-candidato e falar um pouco sobre o Silas como pessoa, né? Conta pra gente um pouco sua trajetória, formação, família. Olha, eu cheguei a Jundiaí com 2 anos, fomos morar ali do lado do campo do Paulista, por isso que eu tenho um carinho grande. Eu ficava assistindo os jogos do Paulista lá de cima da minha casa, tem muitos amigos lá. Cheguei no começo dos anos 2000 a colaborar um pouco lá com o Paulista e tal. E a minha vida sempre foi uma vida modesta. Eu sou filho de um pedreiro e de uma ex-faxineira. O meu pai veio a Jundiaí, arrumou um emprego lá na Krupp como vigia e durante o dia ele fazia bicos de pedreiro, né? Meu pai era muito inteligente para aprender as coisas, só que um dia ele não suportou a canseira e dormiu. Pegaram meu pai dormindo lá e mandaram ele embora. Aí ele foi ser pedreiro. Então a minha história aqui em Jundiaí
é ajudando meu pai, dos 7, 8 anos até os 14 anos, foi ajudando ele como servente de pedreiro dele. Naquele tempo as crianças podiam trabalhar, né? Então eu vou hoje ali para o bairro do Jardim Paulista, eu vejo muita casa que o meu pai fez, aqui na Pascoal Guzo, perto da Messina. Ontem eu fui buscar minha filha aqui na Gapião, onde ela estuda, e parei em frente às duas casas que estão lá construídas até hoje. Mostrei para minha filha, falei, o papai ajudou a fazer essas casas aqui. Estudei sempre em colégio público, aqui no Ana Paz, no Pedro de Oliveira, aqui no Conde, lá no Siqueira. Não é? Então, a minha ligação com a cidade é profunda, né? Eu tenho laços estreitos com Jundiaí. Me casei com uma jundiaiense, uma família de italianos aqui da cidade. A minha filha nasceu aqui, toda a vida dela é desenvolvida aqui na cidade. Depois eu tive a oportunidade de começar bem cedo, ajudando o Pedro Fávoro, o seu Valmor. Aliás, o Valmor foi um grande incentivador da minha carreira política, da minha vida pública. Eu tenho um relato dele que é até engraçado. Eu estava, certa vez, pedindo votos para um candidato aqui em Jundiaí, e ele ficou observando, né? Era uma ex-aluna minha. Eu lecionei aqui muitas faculdades aqui em Jundiaí, na área de economia, ciência política. E eu me lembro que ele ficou observando assim, quando eu terminei de interpelar a moça, conversei com ela, não, Silas, eu vou ajudar o seu candidato. Você é meu professor, gosto de você. Quando eu voltei, ele olhou para a minha cara assim e falou, olha, cara, se eu não te vir candidato a prefeito, a deputado, daqui a alguns anos, eu vou te xingar muito, viu, moleque? Você tem que ser candidato, para de ajudar esses caras aí. Então, assim, e faz tempo isso, né? E, e eu me recordo disso com muito carinho. Então, o Pedro Fávoro, eu já peguei ele já no final da vida dele. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com outros prefeitos, o Ari Fosse, né? Então, assim, a minha vida, ela foi essa, né? Uma vida, vamos dizer assim, comum, né? De família de origem muito humilde, né? E eu tenho muito orgulho disso. E Jundiaí me deu praticamente tudo o que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a essa cidade. Então, eu tenho, assim, um carinho muito especial por Jundiaí. E quando eu me coloco à disposição da população, é no sentido de retribuir um pouco o que eu recebi dessa cidade. Para a gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós, aqui do Grupo Novo Dia, queremos promover um debate. Temos intenção de promover um debate reunindo os candidatos, lógico, isso. Depois que a gente formatar isso aí, a gente vai discutir as regras, enfim, uma coisa organizada. Pergunta: você vai ao debate? Se a gente... Claro, é o que eu mais quero. Então está convidado. O que eu mais quero é ter oportunidade de falar com as pessoas, até porque eu digo sempre, uma campanha não é uma digladiação, não é um confronto com as outras pessoas. É óbvio que em certos momentos você é obrigado a confrontar os candidatos, né? Mas é um encontro, é uma ida ao encontro dos eleitores que querem nos conhecer, querem saber o que nós pensamos para o futuro da cidade em que ele mora. Então, 2020, forças estranhas aí atuaram e a gente não pôde, não tivemos muitas oportunidades de falar com os eleitores. Eu acredito que nesse ano aqui nós vamos ter um pouquinho mais de liberdade e as pessoas vão ficar sabendo mais sobre os nossos planos e os nossos programas. Silas, para finalizar, se você quiser deixar uma palavra para o nosso pessoal que está assistindo em casa, aquela câmera ali, Tá tem um joia, minutinho aí. tá ótimo. Olha, a disputa à Prefeitura de Jundiaí, que ainda está na sua fase de pré-campanha, é uma das coisas mais importantes da cidade, né? E eu acredito que não haverá um evento mais importante em Jundiaí neste ano no que diz respeito à política do que este. Então, se interesse, se envolva, pesquise a vida pregressa dos
dos seus políticos, veja se aquilo que ele diz, realmente ele dizia há 2, 3, 4 anos atrás, né? E é importante a gente tomar consciência de que o chefe do executivo, o prefeito municipal, tudo que ele faz pesa sobre os nossos ombros. Então, é muito bom participar. Eu sei que as pessoas têm uma vida muito corrida, muito agitada, mas dedique aí um tempinho da sua vida a nos conhecer. Especialmente a mim, eu tenho as redes sociais aí no Facebook, Instagram, em outras redes, para me conhecer e para saber o que eu penso sobre a cidade, quais são as minhas ideias, as minhas crenças, os meus valores. E eu tenho certeza que ao me conhecer mais, você certamente vai refletir melhor sobre as suas escolhas. Quero agradecer então a presença do Silas, ao Anselmo, e o Novo Dia ele continua com a cobertura das eleições municipais de 2024. E a gente volta logo logo. Até mais. Com mais entrevistas dos prefeituráveis.